Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte, bom dia. Deus abençoe você e sua família. Nesta terça-feira, quero rezar com você e com tantas pessoas que têm passado por grandes desafios, não somente em decorrência à peste que nós estamos vivendo, mas em relação a muitos sofrimentos. Nós temos acompanhado ultimamente na nossa diocese acidentes, mortes, crianças acidentadas, muitos sofrimentos que às vezes as pessoas perguntam: onde está Deus? Essa também foi a pergunta do Papa Bento XVI quando visitou o campo de concentração em Auschwitz, na Alemanha, vendo os vestígios de todos os horrores ali acontecidos. O Papa perguntou: onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? É claro que Deus não está longe, não está ausente. Deus está sempre próximo de nós. O que a gente precisa é aprender a tirar uma lição, um significado de tudo o que acontece na nossa vida. Às vezes não é fácil, diante do inesperado, você perceber como que Deus está agindo em tudo isso. É uma questão de fé. Nós cristãos que temos esta marca primordial do batismo em nós, que nos configurou a Cristo, nós não podemos questionar, colocar em dúvida a nossa fé diante dos sofrimentos, das provações e dos grandes desafios. O próprio apóstolo Paulo nos ensina que Deus não permite que sejamos provados além de nossas forças. Não é fácil para uma mãe que perde o seu filho inesperadamente num acidente, uma criança, ter esta tranquilidade de fé para fazer a entrega. E eu penso que nessa dimensão da entrega, isto é uma experiência também própria que já passei diante de tantos sofrimentos e obstáculos na minha vida, essa capacidade de expor da angústia aos pés da cruz é o melhor caminho. Seja a morte, seja outro tipo de perda que ocorre na nossa vida, não tem outro ambiente, outro significado maior para nós do que a cruz redentora de Jesus. É diante dela que nós vamos entender, aceitar e acolher dentro de nós a provação. Seja qual for esta provação, é diante da cruz a gente pedir: Senhor, dai-me a misericórdia e ensinai-me a ver tudo a partir do mistério da sua morte, da sua entrega por nós na cruz do Calvário. É diante deste mistério da cruz dolorosa do Senhor que nós podemos entender esta realidade. E o nosso povo, no geral, tem esse senso de fé e esta proximidade com a cruz. Quando eu era padre novo, às vezes eu questionava por que o povo acorre tanto à Sexta-feira Santa e menos no Sábado Santo para a Vigília Pascal na igreja. A gente vai entendendo, porque a Sexta-feira da Paixão, ela fala muito profundamente a vida do povo, porque a vida do povo, a vida nossa, nós somos povo, ela é marcada por estes momentos dolorosos de cruz. Quantas e quantas vezes sobra eu e a cruz para compreender
todo o sofrimento, todas as provações que acontecem na nossa vida. Então, meu dileto ouvinte, entenda isso. Seja o que for que te acontecer, procure olhar para a cruz de Jesus com fé, com humildade, com mansidão, e você terá a resposta. Terá a resposta para a morte do seu filho, para esta situação que te fez ficar sem as pernas, outra situação que te fez ficar cego, a morte da mãe, a morte do pai de forma inesperada, gente que perdeu tantas pessoas na sua família em razão do momento sanitário que nós estamos passando, pessoas que perderam seus bens, que vivem uma situação trágica economicamente, com grandes dores. Tudo se explica no mistério da cruz. Para isso é preciso ter a fé. A fé, ela gera as obras na nossa vida. E uma obra muito importante é a prática da humildade. Às vezes não tem como você responder. Outro dia, quando uma filha partilhava comigo a morte do pai, a morte da mãe, a morte do irmão, do avô, da avó, tudo por causa dessa doença, eu olhei para ela em silêncio e apresentei o mistério da cruz. E nós rezamos e cantamos juntos, Vitória, tu reinarás. E depois ela me passou a mensagem: a cruz de Cristo aliviou meu coração. Eu estou em paz. Eu estou despojada. Eu aceitei. Eu entreguei. Esse é o caminho. Não tem como você perguntar. Diante dos grandes sofrimentos da vida, você não tem resposta. Você não tem como perguntar e ter uma atenção, uma resposta adequada. É a fé. É a fé no mistério, a fé que despoja o coração na humildade, que te levará a aceitar e dizer: Senhor, tudo está em tuas mãos. O evangelho desta terça-feira, muito bonito, de Mateus 8, 23, 27, fala-nos da tempestade acalmada por Jesus. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, prezado ouvinte, aqui está, é Ele, somente Ele, com a sua entrega na cruz, com a sua paixão, morte e ressurreição, pode ser a resposta ao drama da nossa vida, ao drama da existência. Quantos livros, quantas meditações, quantas reflexões nós temos ao longo desses 2000 anos de cristianismo sobre o sofrimento humano. Eu te recomendo a baixar na internet aquela exortação apostólica, me parece que é a exortação, uma carta de São João Paulo II, chamada Salvifici Dolores, a salvação na dor, de São João Paulo II, que dá para nós um norte para a compreensão do sofrimento humano. Basta você procurar na internet o sofrimento humano em João Paulo II, que você vai encontrar esta bonita mensagem do Papa que nos ajuda a entender o mistério do sofrimento a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que nós, como cristãos, nós temos nosso Senhor como centro de tudo. O Cristo
é o centro da minha vida, é o centro da vida da igreja. O Cristo é cósmico, Ele é o centro da criação. Jesus é a solução. No começo da renovação carismática católica havia aqueles seminários cristológicos e querigmáticos, e tinha uma palestra bonita, um momento bonito dentro do anúncio do querigma. Cristo é a solução. E é verdade, é nele que nós encontramos o sentido para os dramas que ocorrem em nossas existências. Não desista da sua vida. Seja qual for o drama, o grande sofrimento da sua vida, confie, ore, prostre diante do Cristo, entrega-lhe na cruz, una seu sofrimento ao sofrimento do Senhor Jesus e você terá o significado de tudo e Deus abrirá a sua mente, o seu coração para entender. Na casa de recuperação dos tóxico-dependentes de Rubiataba, tem um cartaz na sala de reunião, que é um cartaz sobre Cristo, e embaixo tem uma frase muito interessante: ficarei a te olhar até que entendas. Jesus olha para você que está a sofrer neste momento e ficará a te olhar até que você entenda. E o caminho do entendimento é a entrega, é a confiança, é buscar em Deus o sentido para a dor do seu coração. Que Deus te ajude a superar tudo e que esta escuridão de dor, de remorso, de interrogações sem resposta, saia do seu caminho, saia da sua mente e que a luz da esperança e da ressurreição brilhe no seu caminho, hoje e sempre. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, pelo nome de Jesus e pelo seu sangue derramado na cruz, eu te apresento o ouvinte que sofre, que guarda essa dor no coração, que passa por esse tormento de angústia, de interrogações e grandes sofrimentos. Abrase, Senhor, o coração do que sofre. Conceda-lhe o olhar de Cristo, para que possas entender que somente no altar da cruz do Calvário nós podemos encontrar o real sentido para o sofrimento humano, para o drama humano que tantos vivem neste momento. Que o bom Deus abrase o seu coração com o fogo amoroso da esperança e te dê a força, prezado ouvinte, para nele encontrar o sentido para tudo que está te acontecendo e que você parece perdido e não é capaz de encontrar o real sentido de tudo. Que a sua dor transforme em amor. Amém. Pela intercessão da Virgem Dolorosa e dos santos anjos de Deus, seja abençoada a sua vida e seu dia, sua família, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.